Meu nome é Fábio e eu sou diretor da Santo André Distribuidora Industrial. E eu estou muito feliz porque nesse episódio é o último que nós vamos falar sobre os diferentes elementos que compõem o sistema de Light Steel Frame. Nós falamos durante 13 dias ininterruptos sobre a introdução ao sistema do Light Steel Frame. Vamos rememorar um pouquinho de tudo que a gente falou. No primeiro episódio, nós contamos a história de sucesso de alguns países que utilizam amplamente o sistema. Principalmente nós falamos do Chile, que é o case de sucesso na América Latina, muito interessante. No segundo episódio, nós falamos as diferenças entre Light Steel Frame, Drywall e Wood Frame. No terceiro, nós vimos que o Light Steel Frame não se limita apenas a construções novas, nós falamos de fachadas e de revestimentos. No quarto episódio, nós falamos das fundações e a gente viu que tem duas muito interessantes e muito utilizadas, que são os baldrames e os radiers. No quinto episódio, nós falamos das estruturas de aço. Nós vimos como elas são bastante resistentes e bastante duráveis. No sexto episódio, nós falamos sobre os métodos executivos de construir com Light Steel Frame, a parte metálica. A gente viu stick, pré-engenheirado e principalmente o panelizado, que é o jeito mais fácil e mais rápido e mais inteligente de construir. No sétimo episódio, a gente viu como a gente faz a estabilização do sistema. No oitavo, a gente viu as fixações, os diferentes parafusos que compõem o sistema de Light Steel Frame para fixar cada elemento. No nono episódio, a gente viu como fixar as placas cimentícias da maneira correta. No décimo, a gente falou sobre banda acústica, OSB e tela hidrófuga. No 11º, a gente viu os tipos de materiais utilizados na composição dos fechamentos internos e externos. Nós vimos no 12º os isolantes termoacústicos e os selantes que são utilizados na construção de Light Steel Frame. E no último episódio, o 13º, a gente viu como a gente pode fazer a instalação elétrica e hidráulica de várias maneiras, inclusive do PEX. Agora nós vamos falar nesse episódio, no 14º episódio, nós vamos falar sobre um último dos elementos que compõem o sistema de Light Steel Frame. Nós vamos ver como que a gente faz mezanino quando nós estamos falando de uma construção comercial industrial, ou de pavimentos quando nós estamos falando de uma construção residencial, e nós vamos ver como que a gente faz para acessar esse pavimento, que são as escadas. Mas nós vamos começar pelas escadas. Existem várias formas de fazer a escada, mas eu vou falar aqui de quatro jeitos, 4 modelos de escada que são os mais usuais, tá? Eu vou falar da escada vigada, eu vou falar da escada vigada central, vigada com o vigamento no eixo central da escada. Eu vou falar das escadas em balanço e vou falar das estruturadas. Vamos falar primeiro da vigada. Como que ela é composta? Ela é composta de 2 vigas laterais que dão estrutura para o sistema da escada. Tá? É um jeito barato, é um jeito simples, talvez não muito elegante, é o jeito mais simples de fazer, é o jeito mais econômico de fazer. A escada com vigamento central, ela é bastante estilosa, né? Quando a arquitetura permite, quando ela está pedindo para que a gente faça isso, a gente pode optar por essa escada. É muito fácil de fazer, não é difícil não, mas ela cabe na arquitetura adequada, tá? É possível fazer essa escada com Light Steel Frame. A escada em balanço é aquela que a gente tem uma viga apenas em uma lateral dela. E aqui é bom a gente fazer uma ressalva, tá? Não dá para fazer essa escada com Light Steel Frame. Quando a arquitetura pedir esse tipo de escada, nós vamos ter que fazer ela no Steel Frame, porque a gente precisa de uma viga mais forte por causa do momento que ficam esses degraus, a viga de Light Steel Frame não suporta. E aí a gente tem agora o quarto modelo,
que é o modelo estruturado, e vou te falar que é o jeito mais comum e o mais fácil de fazer, tá? Por quê? Porque ele parte do conceito panelizado. A gente está olhando aqui, ó, um conjunto de quadros que vão virar uma escada desse jeito. Então, como que a gente monta essa escada? É muito simples. A gente vai pegando os quadros, vai encaixando os quadros um ao lado do outro, vai montando isso como se fosse um Lego. Depois a gente coloca os espelhos e os patamares, parafusa tudo isso e faz o travamento dele com um USB na lateral, com um USB no espelho e com um USB no patamar. Tá? É bastante simples de montar essa escada. E ó, como a gente pode fazer ela aqui, ó, nessa foto, uma escada em curva, e ó como ela ficou, quando acabada aqui, como ela ficou, não dá nem para dizer que essa construção, que essa escada foi feita com light steel frame. E olha uma escada aqui estruturada, também acabada, olha como ficou muito interessante essa escada, olha como fica bonita. E depois que a gente fez a estruturação com USB, a gente pode colocar qualquer elemento sobre ela, pedra, piso, madeira, vinil, enfim, a gente acaba a escada do jeito que a gente quiser. Agora nós vamos falar como que a gente faz quando a gente tem uma construção com mais de um pavimento. Que se ela for comercial e industrial, nós estamos falando de um mezanino. E quando nós estamos falando da parte residencial, nós estamos falando de pavimento. Então como a gente faz o mezanino ou o pavimento da construção residencial? Tem duas maneiras de a gente fazer isso. A gente pode fazer ela vigada ou treliçada. Aqui nós temos uma foto mostrando o modelo vigado. E aqui, que é uma foto de um modelo treliçado. Sempre que a gente puder optar pelo modelo vigado, a gente deve optar por essa forma. Por quê? Porque ela é mais simples, mais barata, mais econômica. Mas ela tem uma desvantagem, né? A gente não consegue vencer vãos médios para grande de jeito nenhum com esse segmento, com esse modelo. Ele é ótimo para quando os vãos são pequenos. Porque quando a gente tem um vão maior, a viga não permite que a gente vença esse vão. Então a gente tem que optar pelo sistema treliçado, que é um sistema que ocupa um espaço maior na altura, ele tem uma altura um pouco maior, mas ele ainda assim é muito esbelto, muito forte e muito leve. Ele é econômico e por ele ser forte ele vence um vão maior. Então quando a gente tem vãos aí de 6, 7, 8, 9 metros, 10 metros, a gente quase sempre opta pelo sistema treliçado. Obviamente que isso daí depende do cálculo estrutural, né? Quem vai ditar como que a gente vai fazer um sistema ou outro é o cálculo estrutural. Mas aqui eu estou mostrando como são basicamente as duas formas mais comuns de fazer o método treliçado ou vigado. Quando a gente opta pelo sistema treliçado, a gente tem duas formas. A gente faz simplesmente a fixação dos elementos fazendo a alocação das vigas no local correto, ou a gente pode continuar pensando no sistema panelizado, que é o jeito mais fácil de fazer. Como que você faz isso? A gente vai colocando as treliças e vai colocando esses painéisinhos que vão garantir a distância entre uma e outra. A gente costuma chamar isso de maleta até. Popularmente se chama de maleta, né? E qual que é a função da maleta? É fazer o distanciamento das vigas na posição correta. Então fica muito fácil de montar. Simplesmente você coloca um painel, uma viga de treliça, uma maleta, uma viga de treliça e depois no meio você vai fazendo o distanciamento e o alinhamento de todas elas com essas maletinhas e travando todo o sistema. Uma vez montado e travado, compacto todo esse sistema e bem travado, a gente faz a fixação do sistema, obviamente, utilizando os parafusos corretos. Vou lembrar do nosso 8º episódio que a gente falou quais são os parafusos que a gente usa. E a gente primeiro faz a fixação com os parafusos, o T1, que são os parafusos chapa-chapa, né, para fazer a fixação do sistema metálico. Uma vez utilizado o sistema metálico, nós vamos fazer o travamento e o piso. A gente pode usar dois elementos para fazer essa montagem, que são o USB, e aí nesse caso a gente deve usar o USB de 20 milímetros, ou o painel wall, que eu vou falar a seguir. A gente ainda pode fazer o mezanino
com duas placas de USB, quando a gente precisa de uma resistência muito grande. E a gente faz como? A gente coloca uma na longitudinal e uma na transversal, fixando aí com o parafuso adequado, tá? Quando a gente faz isso, usa o parafuso adequado, compacta muito bem, o pavimento fica muito bem feito, ele fica muito bom. Você não tem diferença em relação a um pavimento feito em construção... Tem diferença em relação à construção civil, mas ele fica muito firme, fica muito próximo. Se você não prestar muita atenção, você não vai saber que aquela construção foi feita com light steel frame, uma vez bem executado, tá? Então nós falamos aqui como que a gente faz do USB e aí vamos falar um pouquinho do painel wall. O que é o painel wall? É um painel bastante compacto, bastante firme, e ele tem 1,20 m de largura por 2,5 m de comprimento normalmente. Tem até painéis maiores, mas o 2,5 m é o painel mais comum. E ele é um painel composto de placas de madeira no seu interior, orientadas, e duas camadas, superior e inferior, de uma placa cimentícia. Ele é bastante firme, é um painel é até um pouco pesado em relação ao USB, ele é mais pesado, ele pesa por volta de 30 kg por metro quadrado, mas ele dá muita resistência para o nosso mezanino. E ele tem normalmente a espessura de 40 milímetros, mas existe também o painel de 55 milímetros. É aquele painel quando a gente precisa de uma carga mais alta no nosso mezanino, a gente vai usar esse painel de 55. Por falar em cargas, a gente tem uma gama bastante grande de painéis. A gente tem os que aguentam 200 kg por metro quadrado, 300 kg, 500. Existe até um painel que aguenta 700 kg por metro quadrado. Então, quando a gente fala assim, o mezanino de light steel frame ele é um mezanino para pouca carga, não é verdade. 700 kg por metro quadrado é uma carga bastante alta, tá? E a gente faz a fixação deste painel wall com a estrutura de aço usando o parafuso T3 e preferencialmente usando o parafuso T3 com alas, porque daí, lembrando que a gente teve lá, falou disso no episódio 8, mas as alas fazem o alojamento do parafuso no painel e faz com que o parafuso fique dentro do parafuso num canal escariado, de tal forma que quando a gente for colocar o piso final, a gente não filme o parafuso, ele não vai ficar depois de um tempo o parafuso aparecendo no nosso piso. E por falar em piso, a gente pode colocar sobre o mezanino ou pavimento de steel frame qualquer tipo de piso, inclusive os pisos frios, né? A gente pode colocar pedra, a gente pode colocar piso cerâmico. Lembrando só que é recomendável, é impreterível, né, que a gente utilize uma argamassa flexível, porque o aço trabalha de uma maneira diferente de uma laje de concreto. Então, a gente não pode usar a mesma argamassa que a gente usa numa laje de concreto, numa laje de steel frame ou de light steel frame. A gente tem que usar a argamassa adequada, mas a gente pode colocar qualquer tipo de pavimento, qualquer tipo de piso, os pisos vinílicos, os pisos de madeira, os laminados de madeira, pisos frios, enfim. Não existe limite para a gente fazer o acabamento do mezanino. A terceira maneira de fazer o mezanino ou pavimento é utilizando o steel deck, tá? O que é o steel deck? Steel deck é uma forma metálica de aço que usam stud bolts para fazer a fixação, e aí a gente tem uma malha de concreto e o concreto por cima dele. Mas eu vou te falar o seguinte, agora é a minha opinião. Eu não gosto, não acho muito adequado usar o steel deck na construção de light steel frame. Quando a gente viaja, vai ver como os países mais desenvolvidos, que têm o sistema mais evoluído, como eles estão usando, eles não estão utilizando o sistema de steel deck. Isso daqui, de verdade, é uma maneira de fazer uma mistura dos dois sistemas para a gente falar que a gente tem uma laje rígida. Eu não acho, de verdade, que isso seja interessante.
E te falo por quê. Porque primeiro que a gente deixou de fazer uma construção a seco, né? Apesar de a gente estar usando painel, estúdio bolt, tudo metálico e tal, depois a gente tem que fazer um concreto, né? Molhado, né? Concreto, tudo aquilo que a gente quer evitar, a gente tem que usar aqui numa laje de steel deck. E o segundo, que eu acho que ele não conversa muito bem com o sistema. Quando a gente mistura esses dois sistemas, a gente pode ter patologias. Eu acho mais fácil ter patologia nesse sistema. Então, de verdade, eu acho que o sistema de mezanino ou de pavimento bem feito é aquele que a gente usa o USB ou o painel wall. E uma vez bem executado, os sistemas ficam muito próximos. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de fazer uma laje de concreto, imaginando que quando a gente faz um mezanino no steel frame, que ele não é muito agradável. Isso daí tem que ser rompido. De verdade, um sistema bem executado ele é muito bom e é isso que a gente deve buscar. Eu estou muito feliz em poder ter compartilhado com você meu conhecimento, porque essa websérie ela é uma síntese de um curso de 2 dias que eu costumo dar aqui na sede da Santo André para engenheiros, para arquitetos, para construtores, para aquelas pessoas que querem romper paradigmas, aquelas pessoas que querem evoluir no seu conhecimento para fazer uma construção mais moderna, mais limpa, mais rápida, e são os profissionais que são os bem-sucedidos no nosso segmento. E agora que você já aprendeu tudo isso, como faz a construção de light steel frame, você deve estar se perguntando: Fábio, como que eu calculo a minha obra? Como que eu executo a minha próxima obra em light steel frame? E nós vamos falar exatamente disso no próximo episódio. Eu vou te contar uma coisa. Você sabia que a gente pode executar, a gente pode calcular uma obra em meia hora com uma precisão de 90% e ainda sair com uma lista de materiais? Você acha que isso é possível? É possível sim, e nós desenvolvemos um jeito de fazer isso. Você vai assistir o meu próximo episódio, você vai ver isso. Eu acho que é o episódio mais legal que tem. E no último, nós vamos fechar com chave de ouro. Nós vamos ver como que a gente faz a construção. Como você vai fazer a sua próxima construção em 90 dias. Nós vamos acompanhar uma farmácia executada em 3 meses. E se você ainda tem uma dúvida, uma pergunta, ficou alguma coisa que ficou falho, que você queria me perguntar, coloca aqui nos nossos comentários que eu vou ter prazer de responder para você. Tá bom? Te aguardo no próximo episódio.